objetivo, gente, da gente direcionar em como se comportar, como avaliar o paciente com hérnia de disco, tá? Hoje a gente tem, assim, inúmeros pacientes que apresentam várias alterações e que chega com uma certa imobilidade, que chega com restrição, chega com limitação, tá? Então, nós vamos falar disso e vamos falar de como o agulhamento a seco pode nos auxiliar e por quê, qual a vertente nesse processo. Ou, Cibele, será que o paciente com hérnia de disco, a única chance dele é fazer cirurgia? Porque sem cirurgia não há reversão, não há regressão, não há alteração do quadro dessa paciente. Boa noite, Clara! Então, vamos lá. Primeira coisa que você precisa estar atento, a localização da dor. Ouça a história da dor do seu paciente, veja como ele chega dizendo para você, o que ele apresenta, tá? É a primeira crise, não é a primeira crise. Sabe por quê, gente? Uma publicação em 2015, se eu não me engano, foi uma meta-análise, não me lembro agora, fala exatamente da hérnia de disco e dos pacientes. O que eles fizeram? Eles pegaram várias pessoas de várias idades, de 20, de 30, 40, 50, 60, e fizeram a ressonância magnética sem que tivesse nenhum tipo de dor. Nenhum tipo de dor. E o que eles viram? Que essas pessoas apresentavam hérnia e não tinha nenhum tipo de dor. Olha só, o que isso vem trazer de insight pra gente? Quando é que o nosso paciente vai fazer um exame de imagem? É quando ele está com dor. Só que não necessariamente a dor está vindo daquela hérnia, daquele momento, daquela disfunção. E foi exatamente isso que o artigo viu. Que os pacientes que alguns pacientes apresentavam desidratação, protusão, hérnia extrusa e nunca tinham tido nenhum tipo de dor. Então, isso vem trazer alerta que, na verdade, muitas vezes, quando o paciente vai fazer o exame de imagem, é porque está se buscando uma justificativa. Mas será que aquela pessoa que teve o contato inicial com o paciente fez teste? Fez pergunta? Viu qual movimento o paciente não estava conseguindo fazer? Qual era a limitação? Gente, isso é algo muito simples, mas que traz um direcionamento, um divisor de águas. Porque observe, se eu chego para o meu paciente, se eu avalio qual é o movimento, se eu sei aonde que está a hérnia, se está havendo uma compressão, e eu vejo que o movimento não tem nada a ver com o dermátomo, não tem nada a ver com a área onde está a hérnia, será que realmente a causa dessa dor é da hérnia? E o que está associado à hérnia? Primeira pergunta, por que essa hérnia acontece? Eu me lembro que há 10 anos atrás, 15 anos atrás, se falava muito que estava correlacionado a sobrepeso. Se não era sobrepeso, era idade. Nossa, então todas as pessoas idosas terão envelhecimento, terão a desidratação do disco. Sim, isso realmente pode acontecer. Mas será que além dessa hidratação, além dessa alteração de capacidade elástica, né, de receber essa carga, de dissipar essa carga, será que todos irão evoluir do mesmo jeito para uma protusão, para uma hérnia extrusa? Não, não necessariamente. Tá? Mas quais são os fatores que nós vamos trabalhar, avaliar? Nós vamos ver, sim, o sobrepeso, nós vamos ver a imobilidade, a forma de vida como essa criatura vive. Tem uma pessoa que não faz nenhum tipo de atividade física, é uma pessoa que está com sobrecarga de peso, que tem uma alimentação péssima, ou simplesmente é um idoso que está no processo de envelhecimento, de perda de força muscular, perda da hidratação, perda de mobilidade. Observe, a gente vai vendo isso no idoso. O idoso ele vai aumentando a sua cifose, a sua restrição torácica. Então, a zona que fisiologicamente ela já nasce mais hipomóvel, ou seja, de menor mobilidade, com o passar do tempo, essa zona vai ficando mais hipomóvel. E zonas que fisiologicamente receberam a possibilidade de maior movimentação. Vamos pensar onde? A cervical,
tem maior mobilidade, né? Ela tem mais possibilidades de eixos de rotação. A lombar, ela tem maior movimentação. Então, se eu tenho estruturas que acima ou abaixo estão perdendo a sua movimentação fisiológica, do que é natural, do que veio nesse indivíduo, o que eu vou fazer? Eu vou sobrecarregar uma área que já tem fisiologicamente menos movimento. E aí, o que eu vou fazer? Nessa sobrecarga, eu vou desgastando. Imagine se você trabalha todos os dias. Hoje eu estava com uma paciente, um quadro bem interessante. Ela me dizendo assim, durante anos eu trabalhei de domingo a domingo, eu fiz tudo o que eu achava que era necessário, até que a fibromialgia me parou. Então, porque eu não entendi que o equilíbrio é necessário para o corpo, que o equilíbrio é necessário para que eu consiga fazer por mais tempo que eu gosto. Eu tive que parar de trabalhar mais cedo, eu tive que parar de fazer o que eu amo, né? Porque eu não consegui gerar equilíbrio na minha vida. Entre a atividade física, entre a alimentação, entre o sono, então eu dava muito plantão. E isso foi me desgastando de um jeito que chegou um ponto que eu não tinha mais outra alternativa e a fibromialgia e a hérnia de disco me pararam, né? Então, observe que se eu falar que é um fator de envelhecimento, eu vou chegar para você e vou dizer como esse indivíduo está envelhecendo. Com pouca mobilidade, com muita mobilidade, quais alterações ele vem apresentando dentro desse processo. Tá? Então, a localização, a descrição da dor, gente. Por quê? Eu tenho um tipo de dor correlacionada à hérnia de disco, eu tenho um tipo de dor correlacionada a muscular, eu tenho dor correlacionada a ligamento, eu tenho dor correlacionada à disfunção, à alteração do nervo, eu tenho dor correlacionada à víscera. Então, olhe quantas disfunções estão associadas e quantos tipos de dor. Então, eu preciso ter a certeza de que aquela dor do meu paciente, ela está vindo da hérnia de disco. Então, Paranhos, você está dizendo que tratar ou não a hérnia de disco, isso pouco importa? Não. Eu estou dizendo que quando o seu paciente chega na clínica hoje, agora, nesse momento, eu tenho que entender qual é o tipo de dor que está acontecendo. Então, o que piora, qual a intensidade, o que alivia essa dor, né? Então, eu tô ficando muito tempo deitado e isso me dá um conforto. Opa! E quando você vai defecar, tossir, fazer uma contração do abdômen, isso piora? Piora. Então, esse sinal, essa resposta pode estar associado com quadro de hérnia de disco. Tá? Então, piora o aumento da pressão intraabdominal. Defecar, tossir, espirrar, tá? Fazer mudança de decúbito de forma rápida, carregar um peso. Então, isso pode estar associado. Massa. Então, professora, eu já entendi, né? Eu já entendi que isso pode estar associado. O que está acontecendo com o fator da hérnia de disco? Você já falou que existe publicação falando que várias pessoas de várias idades, não só idosos, não são obesos, não só que trabalhavam com carga, com pressão, que apresentavam no exame de imagem vários tipos de hérnia, inclusive extrusa, e que não tinha nenhum tipo de dor. Então, o meu diagnóstico ele tem que ser mais elaborado. E aí vamos pensar no que causa a degeneração do disco, gente, para ficar bem claro, para ficar bem alerta na sua cabeça. Sobrecarga ponderal, aumento na pressão do disco. E o que vai gerar esse aumento na pressão do disco, gente? Trauma, microtrauma, tá? Alterações posturais como hiperlordose. Então, poxa, será que essa hiperlordose não está repercutindo uma sobrecarga entre L4 e L5? O que eu posso fazer para tratar o meu paciente e diminuir essa sobrecarga? Será que existe uma técnica específica X que venha dar o resultado sempre positivo a tratar a hérnia de disco? Vou responder isso aqui também, tá? Então, a dor discal, ela tem essas possibilidades de trauma, de microtrauma, mas ela tá associada a aumento de pressão, ela tá associada a aumento de trabalho. Então, pense nessas vértebras
essa área, essa estrutura está trabalhando muito mais que as outras. Por que que as outras não estão trabalhando? Entende o que eu tô querendo dizer? Você vai ter que investigar isso. Então, Sibeli, como me perguntaram na caixinha, será que o ultrassom, o TENS, ele vai ser interessante para trabalhar com o meu paciente de hérnia de disco? Hoje eu recebi uma paciente que estava fazendo, uma das 4 do turno da manhã, que estava fazendo TENS na área de dor referida à distância, que não tinha nada a ver. Então, assim, sim, o TENS trabalha na inibição da teoria das comportas, pode haver uma modulação, mas ele está no lugar incorreto, a avaliação está incorreta, então não, se não há uma avaliação adequada, não é isso. Uma paciente que está com fraqueza muscular, que está com zonas hipomóveis muito grande e essa zona está hipermóvel, o TENS não vai mudar nada. E o ultrassom? Qual o objetivo? Professora, é o objetivo muscular. Então segura um pouco mais aí, que eu quero aumentar a vasodilatação, eu quero promover um relaxamento, que eu vou falar disso daqui a pouquinho, tá? Quando eu for falar, correlacionar com o agulhamento a seco. Então, gente, eu tenho essa hiperlordose que pode estar causando, eu tenho uma horizontalidade do sacro. O sacro, com alteração de posição, pode gerar uma sobrecarga funcional em L5-S1. A gente vê muita hérnia em L5-S1. E aí você vai observar um paciente que está apresentando aquela crise, muito possivelmente ele já vem dando informações, aquela estrutura já vem dando informações de que não tá legal, tá? Então, por exemplo, ele vem com dificuldade de calçar um sapato, de colocar a perna em cima da outra, de sair do carro, de movimentações ligadas à sacroiliaca, de uma tensão, de uma hipertonia de piriforme. Estão entendendo a relação que eu tô falando? Então, possivelmente, esse quadro que chegou agora para você, ele é bem antigo. Ele já começou a dar sinais. Então, dessa musculatura que tá fraca, dessa mobilidade que não tá legal, tá? E aí você vai juntando o quebra-cabeça. E agora chegou numa dor aguda, tá? Essa pressão. Nossa, o que você tem que perguntar? Qual é a posição que piora? Geralmente você vai ouvir ele dizer assim, olha, a posição sentada e a posição em pé piora muito a minha dor. E o que acontece com a posição sentada, gente? A gente tem nesse momento a projeção do núcleo para trás. E essa projeção do núcleo para trás vai fazer uma compressão no ligamento longitudinal posterior. E aí, o que eu tenho que fazer? Qual é a melhor ferramenta? Criatura, a melhor ferramenta é a que você tem para tratar o seu paciente. Então, se você sabe que isso está fazendo uma pressão, que está projetando esse disco, e que você fez lá no Pilates um movimento de flexão anterior de tronco, né, para frente, e que abriu essa zona posterior, reduziu a pressão no forame de conjugação, essa é uma excelente técnica para o seu paciente. Então, não fique pensando na melhor possibilidade. São várias. Você tem que fazer um trabalho direto, específico com o seu paciente, tá? Um trabalho que vá dando a esse paciente o que ele precisa. Então, eu vou reduzir a dor do seu sintoma agora, mas eu vou te tratar. E aí, eu vou preparar esse paciente, eu vou reduzir essa tensão, vou fazer essa abertura e vou trabalhar musculatura que precisa estar estável, equilibrada, tá? Levando essa possibilidade do paciente estar andando e se movimentando. Então, isso é que vai estar acontecendo, beleza? Beleza, Sibeli, você falou que existem duas possibilidades. Uma possibilidade de ser hérnia, uma outra você falou que é a dor ligamentar. Muito bem. A dor ligamentar, para você fixar na sua cabeça, para saber se é hérnia, se é ligamento, ou se pode ser os dois. Sim, pode ser os dois. É quando o paciente, aquela dor, sabe aquela dor de fila de banco? Que o cara tá aqui, ó, e de repente ele começa a jogar o peso para uma perna, jogar o peso para outra perna. Isso é a dor ligamentar. Ela começa de 10 a 60 minutos. Ele não consegue se manter na mesma posição. E é uma dor ligamentar também quando eu estou sentada, não é só em pé, é manter-se na mesma posição. É sentado,
tá? Então, aí eu vou investigar o que está acontecendo com esse paciente e qual ligamento entrou em tensão para que eu faça a liberação dessa estrutura. Então, vamos pensar na hérnia de disco lombar, né? Então, o paciente teve lá uma entorse de tornozelo, gerou uma fíbula em posterioridade, bloqueou o fêmur, ilíaco em posterioridade, bloqueou o sacro, gerou uma tensão e ligamento ilho-lombar. Bom, e agora? Eu tenho uma hérnia, tá? Que quando ele fica sentado, faz essa projeção do núcleo, que gera tensão no ligamento posterior, e tem o ligamento ilho-lombar, que também está associado. E aí? Eu tenho que tratar os dois. Eu tenho que fazer um mecanismo de abertura, eu tenho que liberar o ligamento, mas eu tenho que ir tratando toda essa cadeia. Desse músculo que entrou em tensão, então o extensor curto dos dedos, o fibular que está muito rígido, até os isquios podem estar em grande tensão, puxando e mantendo esse ilíaco, até que eu chegue lá em cima. Então, é muito assustador, às vezes, o paciente chega pra gente, às vezes querendo dar um atendimento. Nossa, será que em um atendimento você consegue resolver o meu problema? Não! Porque esse problema não vem da agora. Então, o que eu vou fazer? Eu vou reduzir a sua sintomatologia, eu vou te ajudar a passar por esse processo doloroso de forma mais tranquila, e aí eu vou começar a tratar o que está causando para você, certo? E o que faz, gente, com que esse disco, como é que acontece essa nutrição local? O elemento nutritivo, ele acontece via vascular. Então, o músculo, ele assegura uma boa circulação. Se eu tenho um músculo que está em espasmo, que está alterado, isso vai alterar a vascularização do disco. Então, todos os componentes que estão ali, né, vai haver um evento de isquemia local e não vai chegar. E outra coisa, lembra que você começou perguntando qual o movimento de piora? Uma das minhas pacientes hoje, a dor dela era fazer uma flexão de quadril. Flexão de quadril, abdução da perna. Nossa, e eu fui olhar aonde estava a hérnia. Aonde estava a hérnia não tinha nada a ver com a dor referida, com o dermátomo que ela estava referindo. Então, primeiro eu vou tratar essa musculatura que entrou em espasmo. Então, eu fui liberar o ilho-psoas, eu fui liberar o quadrado lombar, eu fui liberar o adutor curto, eu fui liberar o reto femoral proximal, para fazer com que a mobilidade ali voltasse. Quando eu liberei, a paciente começou a apresentar tremor na estrutura. Ou seja, tem muita fraqueza. A depender da idade, do sexo, gente, tem que avaliar assoalho pélvico. Então, nessa pressão, nessa carga, nessa tosse, no momento de defecar, se eu tenho um assoalho pélvico desabado, vai sobrecarregar ainda mais toda a estrutura do quadril, tá? Então, o espasmo muscular, ela vai gerar uma compressão permanente também do disco. Porque observe, se ele não faz o movimento, se ele vai se adequando para fazer o movimento e não faz de forma livre, espontânea, né, não consegue trabalhar a sua função muscular, o que vai acontecer? A sobrecarga ela vai manter. Então, para as criaturas da prática baseada em evidência que adoram perguntar, existe artigo falando da relação do agulhamento a seco para tratamento de hérnia de disco? Ainda não. Porque os marcadores de hérnia de disco, assim, cirurgia ou não, manipulação ou não, pior ou não, ainda não achei, tá? Mas, se você for olhar essa fisiologia, essa anatomia, que pode estar correlacionada e o agulhamento vai promover uma liberação dessa musculatura, você vai ajudar no suporte, na hidratação discal, favorecendo uma mobilidade maior, tá? Então, o agulhamento pode auxiliar, sim, na crise da hérnia de disco. Eu não estou falando que vai agulhar o disco, que vai agulhar a hérnia. Não, não é isso que eu estou falando.
Nós vamos agulhar o músculo que está com dificuldade de exercer a sua função e que está gerando uma restrição daquela estrutura. Entendido isso? Então, uma outra pergunta também que fizeram é possível tratar esse paciente de forma convencional? Sim, gente. A nossa equipe vai te enviar aí para você que já está inscrito no nosso site, que já colocou o seu e-mail. Só para quem colocar o e-mail, o link está aqui na bio. Nós vamos enviar esse artigo que fala da regressão espontânea de hérnia extrusa, de protusão discal com tratamento conservador. Tá? Então, sim, é possível essa regressão, é possível trabalhar, sim, sem haver cirurgia, tá? Então, a gente já tem publicação aí, foram mais de 31 artigos, gente, falando dessa condição, que comprovaram com ressonância antes e depois. Então, há grande possibilidade da gente auxiliar o nosso paciente, da gente melhorar o nosso paciente, tá? E devolver a qualidade de vida e promover a qualidade de vida. Trazendo agora um paciente de crise agudo, que chegou agora, que eu atendo muito paciente desse tipo. Cautela, menos é mais. Então você sabe que tem várias zonas de restrição, várias zonas de menor movimento, tá tudo certo. Vamos devolver isso aos poucos. Então, qual é o pior movimento nesse momento? Quais são os músculos que estão envolvidos? De onde sai a inervação dessa estrutura? Bora lá, vamos avaliar, tá? E que daí para frente você consiga gerar um equilíbrio nesse paciente. Então, o ciclo de tratamento do paciente com hérnia de disco é reduzir sintomatologia. Depois de redução da sintomatologia, vamos trabalhar as possíveis causas. O que está causando essa sobrecarga, essa hipermobilidade, essa disfunção nesse segmento. Depois vamos trabalhar o fortalecimento muscular, vamos trabalhar a mobilidade, vamos trabalhar a força. Não só a força dos músculos envolvidos na função específica do que ele não consegue fazer, mas pensando também em assoalho pélvico, em trabalhar tudo. Avaliar a questão de como que está a alimentação desse paciente, será que ela está em condição agora de apresentar uma resposta muscular interessante? Enfim, vamos avaliar essa paciente, vamos ofertar essa possibilidade. Então tem 10 anos que eu trabalho com hérnia de disco, que eu leio publicação científica, né, que eu ensino técnicas de manipulação, que eu ensino técnicas viscerais, que eu ensino agulhamento a seco. E posso te dizer que sim, a gente tem como auxiliar muito esse paciente, dar qualidade de vida e não deixar ele evoluir para a cirurgia, tá? Então, acho que eu respondi as principais perguntas aí que eu recebi no Instagram. Você já sabe, o meu objetivo, o objetivo da minha equipe é trazer conhecimento, é trazer possibilidade e raciocínio para que você se torne referência na fisioterapia, para que você melhore a qualidade de vida do seu paciente, para que você raciocine de forma muito mais ampla.